é muito estranho quando você pega e olha, por exemplo, e vê que o Putin fez constar na Constituição russa a crença em Deus. A união entre dois sexos. É muito estranho olhar e pensar que, numa análise mais fria, a Rússia está se tornando conservadora dos valores tradicionais. Claro que isso não é um ato de bondade. É porque esses valores tradicionais, família, patriotismo, amalgamam. É necessário. Exato. Não é bondade, não. É pura maquiavelismo político. Porque um país que seguia pela mãe... Você falou um termo. Mãe Rússia. A mãe Rússia. Eles falam do país deles como se fosse sua mãe. Então, os valores tradicionais das famílias russas, né? A questão da igreja ortodoxa, a questão do patriotismo, a questão da valorização da mãe como célula máter, tudo isso une o país, une as pessoas. Hoje, os russos estão muito mais unidos do que estavam antes. Infelizmente, quem causou isso fomos nós. Porque quando um país é agredido, nós falamos disso, a tendência do povo é se unir para protegê-lo. Quando os alemães invadiram a União Soviética, tinham soviéticos que entraram para o exército alemão para lutar contra o Stalin, não gostavam do Stalin. E depois isso foi se desfazendo e eles se uniram novamente. Por quê? Porque é o seu país que está sendo invadido, a gente deixa as diferenças de lado, resolve o problema, depois voltamos a brigar. Mas enquanto tiver guerra, nós estamos unidos. Então, de outras formas, nós somos os patrocinadores dessa política onde eles estão construindo valores ou sedimentando valores que unem o país deles, enquanto nós nos dividimos. Enquanto nós estamos cada dia mais divididos. Enquanto nas redes sociais, em outras mídias, cada dia mais nós brigamos com os nossos próprios patriotas, nacionalistas, etc. Né? E isso é uma estratégia, como nós já colocamos aqui. Então, enquanto essa cultura ocidental vai se derretendo, né, internamente, essa polarização, essa briga, essa disputa, esse enfraquecimento da cultura, o russo se fortalece. Aí na questão econômica, ele está no meio de uma guerra e continua crescendo. Né? 3,2, 3,6, uma coisa. O PIB está crescendo. Fora isso, tem toda uma resistência também, a partir do momento que o conflito vai se alongando demais, os próprios países da OTAN, que já têm dificuldade, né, se questionam se vão ficar injetando dinheiro na Ucrânia e o Putin, tranquilão, a economia dele crescendo, administrando o conflito, que no momento é uma operação especial. Isso mesmo. Né? Então, parece que o jogo, as cartas estão todas sob controle, né? Mas ainda na questão da disputa da narrativa da guerra informacional, há quem ventile que a Rússia está fraca, está perdendo e tal, e que não aguenta sustentar essa guerra. Da onde que vem essa leitura aí? É pura tentativa de emplacar uma narrativa, né? Sim, existe muito uma tendência natural no Ocidente de confundir seus desejos com a realidade. Isso é típico porque nós temos o hábito, né, de ver filmes, de construir narrativas e novelas. E muitas poucas pessoas vão realmente analisar com discernimento e imparcialidade o que está acontecendo. Muitas vezes no canal eu falo do enfraquecimento do Ocidente, né? E talvez alguém que olhe a análise imparcial e muito, muito ponderada e séria pode achar que eu eu estou feliz em falar aquilo. Não, é com profunda tristeza. Né? O Brasil está no Ocidente, enfraquecer o Ocidente significa causar problemas ao meu país. E eu sou patriota. Patriota mesmo, pode quem quiser. Eu tenho orgulho de gostar do meu país. Eu sou uma pessoa conservadora nos meus costumes. Né? Agora, uma coisa é eu ter uma esperança. A outra coisa é olhar para um cenário e começar a inventar coisas que não existem. Olha, quando os mísseis Patriot chegar lá, vai virar a guerra. Quando os Abrams chegar lá, os tanques Abrams, vai virar a guerra. Quando os Leopard... É isso, é viver de esperança. Todo dia.
né? E isso não funciona em geopolítica. A realidade se impõe, gostando ou não. Então, o que nós estamos vivendo agora? Muitos países europeus, pegando esse seu comentário, se questionando se vale a pena eu fazer esse esforço econômico, etc., para um país que eu pouco conhecia antes. O que um país europeu tinha a ver com a Ucrânia antes de 2014? O que eles têm em comum? A cultura na Ucrânia é russa. É russo. O idioma era russo. Nunca foi um país ocidental, digamos, em tendências culturais. Então, muitos países da Europa estão dizendo assim, por que eu estou me sacrificando pela Ucrânia? Um país que até 10, 15 anos atrás eu nem sabia que existia. Então, esse questionamento surge à medida que as dificuldades econômicas, Glauber, levam as pessoas a começar a pagar um preço caro, como na Alemanha está acontecendo. Na Alemanha está, inclusive, havendo um movimento de sair da Alemanha e vir para o Paraguai. Está havendo uma grande quantidade de alemães entrando no Paraguai. Porque o Estado alemão se transformou num Estado socialista. Né? Se o Trudeau, no Canadá, agora, está querendo emplacar uma lei como aquela que teve, salvo engano, eu acho que foi na Escócia, onde você paga multa, etc., se você falar alguma coisa que não é verdade. É fake. E o que não é verdade, né? Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira? E a Alemanha que tinha um papel de liderança na União Europeia, né? Exatamente. Ela Era um motor econômico. Um motor econômico, exato. Né? Então, agora nós vamos para um campo muito tênue, muito sutil do que é a verdade. Quem vai dizer o que é verdade? Quem vai dizer o que é fake? Quem vai dizer até que ponto está se construindo a narrativa? Esses acontecimentos no Rio Grande do Sul geraram uma confusão danada, porque, em certos aspectos, as autoridades começaram a penalizar as pessoas que mostravam fatos que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul que contrariavam a versão oficial. Aí eu pergunto a você, voltando àquelas analogias, né? Nós vivemos numa democracia? Há liberdade de expressão? Você pode falar o que quiser aqui nesse microfone? Não. E a liberdade de expressão não é um pressuposto da democracia? Pois Deveria. é. Né? Pois é. E nós não falamos sobre... Eu vou dizer uma coisa a você, Glauber. Lembra-se dos programas do Chico Anísio? Onde ele falava, questionava a corrupção, pobre e não sei que político, né? Você lembra do Jô Soares? Pensa naqueles personagens antigos, no Sai de Baixo, o Fala Bela falando, pobre é uma desgraça, pobre é uma desgraça. Pensa nesses caras hoje, estavam todos presos. Discurso de ódio, racismo. Quando os Trapalhões, o pessoal brincava com o Mussum, estava preso. Esses programas todos de comédia antigos, desde o Chico Anísio, o Jô Soares, Sai de Baixo, todos eles que você pegar, se aquelas brincadeiras forem colocadas no ar hoje, são discurso de ódio, são racismo, são preconceito de gênero. E naquela época era a ditadura. Você brincava, falava mal do governo, já no finalzinho ali, na década de 80, quantos programas, o personagem de Chico Anísio com dinheiro no bolso, e fala, não faça isso, nós estamos aqui resolvendo, não é? Faz hoje. Faz hoje. Faz aqui um personagem. Hoje teve o deputado lá com o Diego na cueca, tu não pode nem falar sobre isso, senão você... Pois é. Né? Tu tem a proibição de citar. Pois é. Né? Aí o Fala Bela brincando no Sai de Baixo, pobre, vai numa festa, bota um monte de bolinha no bolso, não sei o quê. Faz isso hoje. Entende? Então, se você pega esses dois momentos, nós aprimoramos a democracia e a liberdade de expressão? É uma pergunta. É um questionamento. Né? Então, quando você começa a comparar os modelos, né, e olhar o que está acontecendo, você pensa assim, quem estará mais preparado para o conflito? O Ocidente ou os árabes que já estão unidos com Rússia e China? Por que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, etc., migraram para o BRICS? O que eles viram que nós não estamos vendo?
Porque, com certeza, eles não estão migrando para o lado mais fraco. Eles não estão migrando para onde eles acham que vai perder. Você faria isso? Não. E aí, nesse ponto, então, o Brasil está se movimentando de forma certa? Aí que vem uma questão. Lembra que eu falei da Índia, não alinhado, pragmatismo? Lembro. O Brasil deveria saber aproveitar melhor essa disputa. Os Estados Unidos quer meu apoio, quer meu alinhamento, o que você vai me dar? Ah, mas interesseiro é. Estados não têm amigos, têm interesse. Uma frase tradicional em geopolítica. Estados não têm amigos, têm interesses. Então tá, os Estados Unidos, a Europa, sei lá quem, quer que nós estejamos alinhados. Os Estados Unidos está vindo agora ao Brasil procurar matéria-prima, terras raras, porque a indústria bélica dos Estados Unidos precisa de terras raras, que são minerais, para a fabricação de armas. E essas terras raras estão aonde? Na China e na Rússia. Eles não têm terras raras para fazer armas. Tá, veio ao Brasil, quer nos propor a entrada num grupo de apoio. Tudo bem. O que eu vou ganhar? Glauber, como é que pode um negócio desse? Eu nunca pedi nada em troca. Eu te mando minério de ferro, eu te mando urânio, eu te mando tudo, comida. E o que eu ganho? Se você vai fazer um programa nuclear, os caras foram lá e sabotaram o programa nuclear brasileiro. E eu não faço nada, tá tudo normal. Tudo bem. Nossa indústria bélica, que era uma das maiores do mundo, nós tínhamos tanque Osório, nós tínhamos um monte de... Agora, o Astros, né, a Vibraz, Sim. foi para Cucuia. Daí? Qual é a nossa estratégia de proteção aos nossos ativos estratégicos, incluindo o conhecimento tecnológico? Então, eu pego 2 blocos, tenho aqui o BRICS, aqui eu tenho a OTAN. Tudo bem. Quem vai me dar o quê? Mas não é assim que funciona. O brasileiro trata essas coisas de forma ideológica e não de forma pragmática. E a Índia jamais faz isso. A Índia é muito clara nas negociações dela. Eu não quero saber de nada, só quero saber quem vai me dar mais vantagem. Mas isso é o brasileiro ou é a cultura do grupo político que está aí? Porque o grupo político que está no poder hoje é o grupo político liderado pelo Lula, né? Uhum. E ele vem nesse projeto lá desde 89, né? A primeira eleição dele. Então passa ali por 2022, tem aquele boom da commodity, 2002, aquele boom da commodity e tal. Então, ele sempre teve um posicionamento claro de qual é o alinhamento dele, né? E o alinhamento dele seria numa questão, num idealismo do grupo, né? Uhum. Isso é uma questão dessa geração de líder brasileiro ou dá para dizer que é o padrão da nação, do brasileiro? É um perfil latino, eu te diria. Já viu latino que não é emocional? Que é frio, pragmático? É um problema cultural. Entende? Enquanto, como eu já disse, o indiano não vai se emocionar, não vai comprar a tua novela e vai dizer o que você vai me dar. Ele senta com o russo para negociar um SS-400 e senta com os americanos para comprar arma. O que você vai me dar? Enquanto isso, nós não. Aí você fala, isso é o governo atual. Em que momento nós tivemos um governo pragmático na história do nosso país? Nós estávamos no segundo reinado, estávamos até indo bem, tínhamos uma das maiores marinhas mercantes do mundo e talvez a República virou aquela bagunça. Deodoro, Floriano fizeram aquela, né? Destruíram aí o que tinha. De lá para cá nós viemos de confusão em confusão. 30 confusão, depois, mais na frente, década de 60 confusão. Me diz qual, nesse espaço de tempo, nós tivemos um governo pragmático, que sentou com um lado, sentou com o outro, negociou. O problema é cultural. O problema é cultural.